uma coisa que eu não sabia, né? Que não existe, né, nas outras profissões, igual o Carlos estava explicando sobre a advocacia iniciante. Tipo, vocês serão advogados iniciantes em 5 anos. Então, vocês têm que completar 5 anos, e nesses 5 anos vocês continuam sendo iniciantes. Tipo, não existe um engenheiro agrônomo 5 anos iniciante, tipo, é diferente, né? Isso que pra gente deixar bem claro, assim, eles ficam nessa categoria de advocacia iniciante, né? Não desabona nada, porque às vezes a gente falando assim, tira o crédito, alguma coisa assim, não. Mas é para eles terem algumas vantagens, que é a participação na CAI, tem descontos na anuidade da OAB, então tem essa preocupação com o início da advocacia. Justamente para a gente não ter aqueles casos em que a pessoa ingressa na profissão e depois desiste daquela profissão. Pelo contrário, a gente tem que buscar fomentar, porque uma coisa que eu sempre falo, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu, a advocacia está saturada, existe muito advogado, etc. e tal. De fato, existe muito advogado no Brasil hoje, é um dos países com mais advogados. Agora, profissionais de alta qualidade, profissionais especializados, sempre vão ter espaço, sempre vão ser referência. Então a gente tem que procurar, e até colocar isso na cabeça da população, para buscar aquele profissional que não parou de estudar, para buscar aquele profissional que é especialista naquele assunto, que tem aquela qualidade. Por quê? Porque aí você não fica sujeito às mãos dos maus profissionais. E a gente vê uma busca dos advogados, principalmente os mais novos, nesse estudo, em se diferenciar, em ressaltar essas qualidades. E a gente também tem muitas áreas novas hoje. Muitas áreas novas. Então, o próprio direito previdenciário que entrou na OAB agora não é novo, mas a gente vê poucos profissionais especialistas com alta qualidade. E a gente vai entrar vamos falar um pouco de tecnologia, você vai ver que tem advogados especialistas nisso, agora a Lei Geral de Proteção de Dados e por aí vai. Então, tem matérias que é difícil você encontrar profissional. Um bom advogado tributarista, hoje é difícil você encontrar. Advogados para direito ambiental e por aí vai. Então, cada vez mais, e até eu vou pedir para o Cassiano falar um pouquinho aqui da atuação dele, a gente vê que é comum o advogado entrar como generalista, que a gente fala, mas aos poucos ele vai procurando essa especialização, né, Cassiano? Exatamente. É muito comum o advogado iniciante ele se aventurar no início de carreira em todas as áreas, até se definir, até se entender, se encontrar, exatamente, se encontrar na área que mais gosta do direito, né? Com isso, então, temos que não é um certo período de tempo para ele se encontrar, mas às vezes ele cai no escritório civilista, ele vai pelaquela área, se ele cai no escritório penal, ele vai pelaquela área. Mas tem uma das áreas que eu escolhi, que aqui na região era pouco conhecida, que é direito de trânsito. Procurei antes de me especializar se tinha outros advogados aqui na região. Tem, mas são bem poucos comparados às outras áreas, né? Normalmente, quando se fala em direito de trânsito, a pessoa fala, recorre multa. Também. Só que seria mais aprofundado. Seria uma busca do direito a um recurso de suspensão, uma defesa do direito da suspensão, ou da cassação, ou um cancelamento da sua CNH. Batida, acidente de trânsito também envolve um pouco, mas aqui na região é uma das áreas que foge um pouco da normalidade, digamos assim. Por isso foi uma área referente buscada. Porque a gente vê isso, do advogado ele iniciar, meio que faz o que aparece. Todas as áreas. E não vejo nenhum problema nisso, até para primeiro ele se adequar, ver qual é a área primeiro que ele contato, se né? identifica, e também porque isso traz uma experiência, traz uma bagagem para o advogado que é importante. E é claro, depois ele vai se especializando e vai fazendo aquilo que ele vê um retorno financeiro maior e que ele também gosta mais, que ele se identifica mais. Então a gente tem várias áreas. O Anderson está aí, por exemplo, no direito administrativo, né? Até assim, o direito administrativo hoje eu atuo mais em licitações, contratos administrativos e defesa de servidores públicos, tanto na esfera administrativa, né, no próprio órgão público, quanto no judicial. Então, isso eu trouxe da minha bagagem histórica mesmo. Eu já trabalhava com isso e foi muito mais fácil, mas como a gente atua geralmente no generalista no começo, que o Dr. Cassiano falou, algumas áreas não me identifiquei com elas, então eu diria assim, foi por exclusão, falei, você não, previdenciário foi uma delas, eu não consigo ter aquela afinidade com esse tema. Outras áreas, por exemplo, direito de família, também não consigo ter essa afinidade.
Então a gente vai pegando, assim, mesmo que a gente não ache no começo o que a gente quer, a gente acha pelo menos o que não quer. Assim, eu não consigo atuar em determinada área, passo para um colega, ou um outro escritório, um outro parceiro. Isso é muito importante, assim. Eu atuo hoje também com consumidor, né, direito do consumidor, então são causas do meu dia a dia. Internet, muita compra a gente faz hoje na internet. Então o que acontece? A gente precisa de alguém, não entregou meu produto, o que eu faço? Reclamo, não reclame aqui. A maioria só faz isso aí e fica por isso. Não, tem um direito seu, tem uma lesão. Então isso tudo é tutelado e tudo isso a gente consegue acessar pelo direito do consumidor. E aí que a gente começa a procurar um advogado. Só que a gente, até puxando um novo gancho aqui, como que o cliente vai achar a gente? Então, hoje a gente tem uma dificuldade na advocacia, que é o marketing. Então, a gente não consegue assim, fazer qualquer coisa porque é mercantilização, porque a gente tem uma vedação no estatuto, no regimento. Então, isso tudo a gente começa a ver de outros olhos. Até tem especialização específica hoje para conseguir fazer o marketing nosso. Não dá para simplesmente usar um Google Ads de qualquer forma. A gente faz todo um trabalho ali, ou contrata um profissional específico para isso, ou começa a trabalhar. E a realidade do iniciante hoje é o quê? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que me programar e eu tenho que me projetar para o mundo. Tem que se diferenciar. Tem que se diferenciar. Então, um dos principais eixos é o quê? Eu tenho um renome naquela área, eu tenho uma especialização, eu sou capacitado para aquilo. Mas a gente precisa também que o nosso público saiba disso. Hoje a gente está numa cidade que é relativamente pequena em termos populacionais. Como é que eu vou ser contratado por uma pessoa que está lá em Londrina, em Cascavel? E a gente tem demandas do país inteiro, a gente consegue acessar. A gente está muito... Hoje, depois da pandemia principalmente, a gente está muito globalizado. Isso tudo faz com que o cliente venha de fora e nos ache. Vem de Santa Catarina, estou precisando de uma demanda X para servidor. Já aconteceu, pessoal, eu vejo tuas publicações, eu vejo teu trabalho e quero contar com esse teu serviço. E aí a gente entra também, como é que a gente vai precificar uma demanda lá de fora, que é outro sistema, é outra sistemática. Tudo isso a gente vai acompanhando também no dia a dia. E não é difícil, eu diria que não é difícil, mas ele é um pouco mais complexo do que fazer um trabalho habitual ali de porta, digamos assim. Ele é um trabalho que exige um pouquinho mais de experiência.